a forma como o desktop Linux encara programas, que jogos nada mais são do que programas, é um pouquinho diferente do Windows. Então, vale a pena a gente passar algumas informações que vão ser úteis para você ter uma experiência melhor e você saber quem que você vai xingar caso você tenha algum problema, ou até mesmo quem que você vai pedir ajuda caso você tenha algum problema, né? Então, acho que a gente pode começar aqui falando sobre os principais erros que as pessoas cometem quando elas vão mudar de plataforma. E acho Aham. que o primeiro que a gente podia abordar é entender que as coisas podem ser feitas de maneira diferente, né, pessoal? Uma coisa que eu vejo acontecer muito é as pessoas irem pro Linux e elas quererem fazer exatamente como elas fazem no Windows. Então, e isso acho que é ainda maior quando a gente fala, por exemplo, a pessoa que vai jogar no Steam Deck. E geralmente, se a pessoa comprou um Steam Deck, ela tá comprando só para jogar, e não necessariamente ela tem interesse em saber como funciona o Linux, como funcionam os programas, essas coisas. Então, ela vai só tentar replicar o comportamento dela do Windows. Quando a gente fala de Linux desktop, geralmente a pessoa está um pouco mais disposta a aprender. Então, eu já vi muitos vídeos de pessoas ensinando como instalar Epic Games no Steam Deck. E a pessoa às vezes acaba nem mostrando o Heroic Games Launcher, por exemplo. Que seria a maneira muito mais fácil de você instalar um jogo da Epic Games. Porque ele já vai lidar ali tudo bonitinho, com as bibliotecas que você precisa. É só realmente instalar uma aplicação e baixar o jogo. Exatamente como você faria na Epic Games no Windows. Mas não, a pessoa vai lá, baixa o exe da Epic Games, coloca como um jogo não Steam no Steam, aí abre o instalador, instala, depois tira o instalador, coloca o exe da Epic Games e roda a Epic Games direto ali dentro do Steam. Funciona. Funciona. Não todos os jogos, mas funciona. Mas de uma maneira muito mais fácil. Sabe? Se você realmente entendesse como que funciona o Linux, entender que existem outros softwares para fazer a mesma coisa, você teria uma experiência muito mais fácil, muito mais rápida e muito melhor, né? Porque realmente ele vai ter jogo que vai precisar de uma biblioteca a mais ou a menos, sabe? E ele está dando uma volta muito para fazer exatamente a mesma coisa. Você diria então que talvez um dos principais erros seria a pessoa não se informar tão bem? Tipo, não tirar um tempo para, Sim, em vez de agir baseado em impulso, assim, dar uma mini estudada, vamos dizer, no negócio para entender que ela está usando uma nova plataforma e tal. Que esse argumento que você falou de pessoas que migram do Windows para o Linux quererem fazer as coisas como faziam no Windows, realmente acontece, mas eu nunca vi isso acontecer quando alguém migra para o Mac. Todo mundo migra para o Mac esperando que seja diferente. Não sei, não sei por que migram para o Linux achando que vai ser igual. Recentemente, o Raul fez um vídeo no Steam Deck mostrando como utilizar o Chiak para você fazer streaming do PlayStation 5 para ele. Ah, uma forma de economizar com o PlayStation Portal, talvez. Aí você ganha um console a mais, literalmente, com preço similar. E aquele tipo de tutorial, a gente tenta criar esses materiais ensinando vocês a fazer as coisas assim, mas tem realmente muita coisa, a gente definitivamente não consegue vencer. E aí vai da pessoa realmente pesquisar um pouco mais e encontrar formas diferentes de fazer as coisas. Que realmente tem pessoas que entraram em contato com o Linux pela primeira vez por causa do Steam Deck, e aí estão muito empolgados com a plataforma, porque ela realmente é muito legal, mas aí vai querer instalar a Epic Games, ouviu falar do Wine, essas coisas assim, foi fazer desse jeito que o Raul comentou, que não é a forma que vai te trazer a melhor experiência possível ali. Uma coisa que eu imagino que seria interessante seria dentro do próprio ProtonDB ou algum lugar onde a comunidade do Steam Deck se reunisse, vamos dizer assim, ter guias oficiais para certas coisas. Como se fosse um concurso da comunidade tentando encontrar os melhores caminhos para determinados problemas comuns, como, por exemplo, instalar a Epic Games ou equivalente ali sim. no Linux e tal. A gente podia encerrar com algumas dicas, algumas sugestões mais práticas de como você pode dar os primeiros passos e mais ou menos o que, que você tem que começar a mirar se você realmente pretende fazer essa migração ou que não seja uma migração, mas que seja um dual boot, vai? Que você primeiro teste a plataforma e veja como ela funciona até você se situar e depois você migre, né? Eu procuraria por uma distro que tenha uma versão mais recente do kernel e versões mais recentes de driver de vídeo, né? Geralmente o Mesa, se você tiver AMD. Se você usar a NVIDIA, você provavelmente vai instalar você mesmo a versão da NVIDIA, então você vai estar nas versões mais recentes.
Mas eu acho que para desempenho de jogo, isso é o mais importante. Em questão de interface, vai na interface que você preferir, né? Tipo, se é a base Ubuntu, se é a base Red Hat, se é a base Arch. Eu acho que é mais uma questão de preferência também, sabe? Às vezes, tem uma diferença de 2 FPS aqui, 2 FPS lá. Não é o suficiente para justificar você mudar uma distro completamente só por causa desses 2 FPS. Até porque às vezes você vai ganhar 2 FPS em um jogo e vai perder em outro. Então, sabe? Depende muito. E outra sugestão que eu dou também nessa área de distros, procure distros com uma base de usuários grande ou distros consolidadas. Nada impede de você ter uma boa experiência naquela distribuição que é feita lá na Finlândia por 2 estudantes do 5º ano. Você talvez tenha uma boa experiência, mas quando você precisar de ajuda, vai ser provavelmente mais difícil você conseguir ajuda do que se você estiver usando o Pop! OS, por exemplo, ou o Linux Mint, por exemplo. Então, ter uma base grande de usuários no começo da sua jornada de começar a jogar no Linux pode te ajudar a solucionar alguns problemas, e eles haverão, tá? Não estamos aqui de maneira nenhuma dizendo que é as mil maravilhas. Alguns títulos vão dar problema sim, alguns periféricos vão dar problema sim, e poder contar com uma comunidade já mais estruturada vai te poupar aí um pouco de apurrinhação, um pouco de frustração e tal. Então, Mas assim, eu encaro da seguinte forma: um ponto essencial de todo o planejamento disso aí é um aparelho dedicado para jogo, é um PC para jogo, só para jogo, ou você vai fazer alguma outra coisa ali? Porque eu sei que, por exemplo, nem todo mundo tem a condição de fazer isso, mas eu, por exemplo, consegui ter máquinas separadas para atividades diferentes. É um privilégio, sem dúvida nenhuma. Mas tendo essa condição, eu posso instalar um sistema somente focado nisso, sem mais nada de coisas de trabalho e tal, para não misturar as coisas até. Então, acho que tipo, o aparelho ser dedicado para jogo é uma questão importante. Se ele não for, eu prefiro uma distro mais genérica e eu simplesmente instalo as coisas que eu quero instalar para jogar assim. Distros para jogos, essas distros gamers que tem esse foco muito específico e claro, já vem com um monte de coisas, elas meio que são um atalho para configuração. E muitas vezes elas colocam até coisas que você nem precisa realmente. Tipo, eles colocam tudo que tem lá, caso você precisar estar lá, tem essa questão, ok? Mas é aquela coisa, uma vez a configuração feita, o fato de ter vindo configurado ou não se torna irrelevante. Então depende o uso que você quer dar, ou se você mesmo quer fazer as coisas ali e tal. esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Geocast, que você pode conferir em vídeo na íntegra, clicando no card que vai aparecer aqui ao lado, ou em áudio no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.